Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje é aquele... Vamos começar o quadro com o Dr. Rony Gatto. Aliás, toda vez que ele estiver aqui, pergunte ao especialista para falarmos sobre assuntos extremamente atuais. E um dos assuntos que hoje se faz extremamente atual é relacionado ao que vem acontecendo nas praias do Brasil, e não só em praias, mas também em outros ambientes. E eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aí a informação de um casal em que, para estar utilizando as mesas e cadeiras daquele determinado bar na praia, ele precisava pagar um valor antecipado de consumação e que esse valor seria revertido naquilo que ele fosse comprar durante o dia. E os valores acabam mudando. Eu falo que eu passei por isso. Aliás, já vou colocar o Dr. Rony no bate-papo, porque ele já está na telinha, doutor. Já estou aparecendo? Já está aí. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom 2026. Para todos nós. E é isso que eu estou falando, Rony, eu falo que eu também já passei por essa situação. E eu falo que eu não passei muito longe, não. Aqui no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, a mesma coisa. Onde, olha, você quer a cadeira e quer alugar as cadeiras, tudo bem, é direito dele alugar a cadeira. Né? Mas não é o direito dele pegar e falar assim, não, eu te dou a cadeira, você paga tanto antecipadamente, você reverte esse valor na consumação no bar. Seria lindo se não fosse proibido. Conta um pouquinho pra gente sobre os riscos que vem acontecendo e também isso só acontece mediante a ausência de fiscalização, porque denúncia tem. Mas quando não se tem fiscalização efetiva, e infelizmente no Brasil nós não temos um número de fiscais para suportar tantas denúncias. Isso é fato. A gente pega por Ribeirão, né? Então isso já dá para entender como funciona o Brasil. Aqui a gente fica naquela situação, Rodrigo, que eu gosto de dizer que assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz princípios. Ele não consegue tratar de fatos tão detalhados. E o legislador, acredito, jamais imaginaria em colocar no Código a utilização de consumação em cadeiras de praia ao longo do litoral. É uma coisa que é muito, muito, muito específica. Apesar de termos um litoral bem grande e uma quantidade bastante razoável aí de turistas que vão a estas praias. Eu vejo alguns problemas nessa prática. Primeiro, nós temos que entender no caso concreto onde é que estão estas cadeiras e mesas. Por quê? O primeiro elemento que a gente tem que considerar é as praias são públicas. As praias são de uso público, elas não são privadas. Você não pode simplesmente cercar uma praia e dizer agora essa praia para mim é de uso particular, uso restrito, e é uma discussão que se estende inclusive em grandes resorts, condomínios, etc., que é a questão da concessão para uso da faixa de areia. E aí, salvo alguma autorização específica, especialíssima que você tenha para poder monitorar, vigiar aquele espaço, você não pode sair reservando lugares para que explore economicamente aquela posição. E quando nós vamos ao litoral, não vou nem lá no Rio de Janeiro, que você vai mais longe, vamos aqui no litoral de São Paulo, mas também no Rio você vê muito, você vai na praia de Copacabana, né, aquele monte de barraca montada, e você guarda-sol, mesa, espaço reservado, e se você sentar ali sem consumir é capaz de apanhar ainda, né, o cara te põe para fora. Até a quadra de areia que eles reservam para você jogar, você tem que pagar para jogar na areia, que é da prefeitura, que é da União, na verdade, é a área de marinha. Então nós temos umas discrepâncias difíceis de controlar, que aliada à falta de fiscalização dá a oportunidade das práticas abusivas. Então eu entendo de fato que você pode sim cobrar aluguel pelo uso do seu equipamento. Ok, então eu tenho ali um guarda-sol, uma mesa e uma cadeira. Negócios e oportunidades. Eu, Rony, chego branco desse jeito, na beira da areia, um sol de 45 graus, não levei um guarda-sol, não levei uma cadeira, se eu quiser eu alugo ou sento na areia, tá tudo bem. O problema para mim acontece quando a pessoa se apodera de uma parte significativa do espaço público sem uma licença normalmente de uso daquele espaço. Não, mas ele tem a licença para explorar a barraquinha como ambulante, etc. Uma coisa é você ter a sua barraquinha, o seu carrinho. Outra coisa é você fazer todo ao redor da barraca e do carrinho como se fosse a extensão do seu estabelecimento comercial.
São coisas distintas. Tá? E cobrar por isso, e não permitir que outra pessoa ali se instale, fica, vamos dizer, até reservando o espaço. Acredito eu, e dentro desta linha, talvez junto com a melhor jurisprudência, que esta sim é uma prática abusiva. Diferente, e aí não vamos confundir, eu estou falando de uma barraca na praia onde o cara coloca cadeiras soltas em espaço público, reservando como se fosse o jardim da sua casa, como se fosse a varanda do seu estabelecimento. Outra coisa é, eu vou a uma casa de show, um restaurante ou algo do tipo, e que aí sim se cobra esta entrada e me reverte a título de consumação, porque ali eu vou ter um show, ali eu tenho um atendimento, é um espaço realmente privado. Até para usar o ar-condicionado, vamos pensar assim. Tá? Então aí a minha postura já é um pouquinho diferente, desde que, primeiro, previamente avisado ao consumidor, de forma ostensiva para que você saiba o quanto você está pagando para usar aquele estabelecimento e está tudo bem. Então, colocadas estas limitações e diferenças, não confundindo alhos com bugalhos, entendo que sim, que esta prática de consumação, especialmente com valores mais expressivos, não me parece ser a mais adequada, não me parece estar de acordo com os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor. Porque é engraçado que até uma palavra acabaram americanizando a situação utilizando a palavra day use. Então você, para estar no local, você tem o day use, ou seja, fica o dia inteiro usando as cadeiras e o guarda-sol do local, mas o valor que você está pagando por isso ele é revertido na consumação. E não é só isso. O problema vem, eu digo que sempre um pouco além. Por quê? O que eu estou negociando com você é diferente do que a pessoa vai negociar comigo. E assim por diante. Então não há também um negócio linear. Todos não falam a mesma língua. E na hora de pagar, essa língua também muda. Olha, se você ficou de acordo com a situação, para não criar problema, como já eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, olha, não queria criar problema mesmo sabendo que eu tinha o direito, mas eu precisava da cadeira, precisava do guarda-sol porque eu não consegui levar. Mas eles quiseram que eu revertesse isso tudo em consumação. Ou que eu utilizasse, que eu bebesse pelo menos um refrigerante, para estar validando aquilo ali. Ou seja, você não está pagando a consumação, você está validando mediante uma venda casada. Sem problema nenhum. Que nós vamos falar sobre isso, porque tem problema na lei. Agora, além dessa situação, as negociações não estão feitas de forma concreta. Olha, eu vou te cobrar R$100, vamos dizer que pelo aluguel. Vamos dizer, né? Vamos falar que está dentro da lei. Na hora que você vai pagar, ficou o dia inteiro com o item. Na hora que você vai pagar, ele fala, olha, você passou do horário, agora é 150. Passou das 4 horas. Era até as 4. Essa é uma prática absolutamente abusiva. Né? Se isso não foi pactuado, se isso não foi ajustado. E aí que é o bacana do direito. Você entender a natureza de cada operação. Olha como é diferente. Eu vou dar para você o direito de utilizar o meu espaço privado, pagando um valor e reverto isso em crédito para que você consuma. Ok, estou no meu estabelecimento, está tudo bem. Outra prática eu estou numa área de praia pública, eu vou alugar a minha cadeira para você por R$10 por dia, e além dos R$10, vou te cobrar outros 140 em consumação mínima. Isto é venda casada. É uma forma diferente de fazer a transação. Outra situação que, por natureza, seria diferente olha, eu não vou cobrar nada da cadeira, desde que você consuma o mínimo de R$150. São questões absolutamente distintas. E aí entra o segundo ponto relevante. Por quanto tempo? É um day use? Full? Das 8 da manhã até as 8 da noite, o tempo que eu estiver por lá? Não, é só até as 4 horas da tarde, depois disso acaba porque o ambulante quer ir embora, ele quer fechar sua barraquinha e etc, etc. Precisa necessariamente ser tratado. Por quê? Está lá no artigo 6º. O artigo 6º ele é muito claro para nós, que o consumidor ele tem o direito à informação clara e precisa sobre produtos e serviços que estão sendo fornecidos a ele. Toda vez que isso não acontece, esse excesso ou essa limitação não pode ser cobrado. O consumidor não pode ser apenado por falta de clareza de informação do fornecedor. E aí é lógico que o tratamento dado ao ambulante não é o mesmo de uma loja de shopping center.
Você tem regulamentações e realidades diferentes. Não está todo mundo no mesmo saco. Mas a base, que é o direito à informação, o prévio ajuste, a clareza mínima para que o consumidor saiba o que ele está consumindo, isso é necessário. Mas é engraçado que ainda no Brasil, uma das palavras que nós, pelo menos há 10 anos, falamos com mais frequência aqui no programa é a falta de informação. Né? A falta de informação, ela dá possibilidades que você cria um abismo no meio entre a comunicação. Independentemente seja fornecedor, consumidor, pessoa física ou jurídica, você acaba criando um abismo tão grande em que você depois não consegue resolver de forma pacífica. Automaticamente você precisa de um mediador, né, ou de um terceiro, um policial, para que tente resolver. Por quê? Não é colocado de forma clara. O que o código manda lá, tudo bonitinho, olha, coloca de forma clara a forma de pagamento antecipado, né? Então, cartão, crédito, débito, a porcentagem que você vai cobrar em cada um, tem que ser de forma antecipada ao consumidor. Na hora que você vai fazer um negócio desse, olha, eu vou fazer um aluguel das mesas e cadeiras e do guarda-sol para você aqui na praia. Então, coloca de forma clara. Olha, das 8 às 18, o valor é de R$100. Um kit, 4 cadeiras, mesa e um guarda-sol. Depois das 18 horas, eu vou cobrar R$20 a hora passada, né? Ou que seja. Ou vou encerrar o nosso contrato às 18 horas, tem que me devolver e tá tudo bem. Pego tudo. Então, isso pode ser feito. Agora, o que não pode ser feito é utilizar aquilo mediante a um outro fato. Ó, você vai ficar com as minhas cadeiras, mas você tem que consumir naquela barraca. A venda casada, eu brincava muito quando lecionava, eu dizia assim, a venda casada é a famosa venda só se. Eu vendo só se você fizer isto. Então você condiciona. Quando você condiciona o uso de um produto ou serviço, né, o fornecimento de um produto ou serviço, a aquisição de outro produto ou serviço, isso é venda casada. Isso é proibido pelo código. Não é proibido, a gente já sabe que, se você consumir ou adquirir mais de um item, você tem um desconto no primeiro, você tem o kit, né, a famosa venda kit. Eu lembro daquela história que o pessoal falava, mas eu quero tirar o danoninho do McLanche Feliz, eu quero pagar... Não existe. Por quê? Porque tem clareza na informação. Não é uma venda casada, é uma opção. Você pode comprar individualmente, vai pagar um pouquinho mais caro por itens, ou você pode comprar aquele combo, aquele kit, e os itens terão um preço um pouco menor. E está tudo bem quanto a isso. Isso não é um problema. Eu tendo clareza, eu tendo a opção do consumidor comprar dentro do possível de cada caso concreto de forma fracionada, individualizada, e está tudo ok. Então este rapaz da praia, olha como muda a situação. Uma coisa é ele chegar com 30 cadeiras e colocar na areia na frente da barraquinha dele, ocupando toda a praia. Isso ele não pode fazer. Ele não é detentor do espaço público. Outra coisa ele tem lá na carretinha dele, do lado da barraquinha, empilhadas 30 cadeiras, mesas, cadeiras, 30 joguinhos ali, e cada consumidor que chega ele fala, olha, eu posso lhe alugar mesa e cadeira por, sei lá, R$100 o dia, por tantas horas, enfim. Mas se o senhor alugar por 150, se o senhor consumindo R$150, eu lhe dou um total de desconto do aluguel. O aluguel vira brinde, basta consumir comigo. É proibido isso? Não é proibido. Eu tenho as duas opções. E outra, ele só vai instalar conforme a demanda do consumidor daquele cliente, porque o Rony, na última linha, poderia muito bem chegar com a minha cadeira, meu guarda-sol e me instalar na praia como qualquer outra pessoa. A única coisa é que eu estou alugando um equipamento e aí sim ele está colocando para mim. Ele está montando meu guarda-sol e etc. conforme o meu uso. Então muda completamente o cenário, porque se chegar um outro comerciante, chegar um outro particular e quiser usar aquele espaço na areia e tiver chegado primeiro, ele não vai poder colocar dele, ele não fez uma pré-reserva do espaço público. O problema é que nesse caso os iguais acabam se defendendo no local. Então, não é? Então vamos dizer que você vira e fale, não, eu não vou pagar. Não, você não vai pagar, então você não vai ter o direito de ficar aqui na frente do meu bar. Não, eu tenho direito na frente da barraquinha. Nesta faixa de areia na frente da minha barraca. Não tem direito, é local público. Total. Não, você não tem direito. E aí o que acontece? 10, 20, 30 pessoas que são do mesmo grupo começam e vão te retirar da praia. Aí é o ilícito. Justamente. Isso é o abuso do direito, é a prática ilícita. Isso é absolutamente proibido por lei. Isso não pode acontecer. Eu nesse caso, eu vou pegar dois fatos que são bem interessantes. Um aconteceu comigo em Salvador.
a pessoa, aquelas que ficam na beira da praia, né, na orla, chamando, olha, vem para a barraquinha, vem para o nosso espaço e tal, e eu acabei indo. Olha, você vai pagar R$ 50 para utilizar as 4 cadeiras e o guarda-sol, mas, vem o mas, se você consumir qualquer coisa aqui, você só paga o que você consumir. Falei, olha, que interessante. Eu pensei, qualquer coisa. Então eu posso pegar uma água de coco, uma caipirinha. Peguei a caipirinha, R$ 30. Fui e paguei. Ela falou, não, você tem que pagar agora R$ 50. Eu falei, não, o que você falou ali fora foi tal valor. Ou seja, todos os outros dias, ela não passou nem perto da gente. Porque cobriu, realmente cumpriu o que foi combinado, olha, qualquer coisa, não acabou criando encrenca, mas não olhou dos outros dias todos para nós que estávamos lá. E sequer quis atender a barraquinha, porque sabia que não ia receber. Lidar com a prática do ilícito é sempre mais complicado, ainda mais nesse mercado absolutamente informal dos ambulantes. A falta de fiscalização, o corporativismo, você, a rigor, quando isso acontece, o consumidor está fora da sua residência, fora da sua área de proteção, de onde ele tem recursos até para ter uma discussão um pouco mais enfática, né? Fazer exigências realmente melhor pautados, apoio desde policial, a fiscalização, PROCON, município, e isso infelizmente é uma realidade. E olha que nós somos ainda brasileiros na terra brasileira. A dó que eu tenho é quando vem o alemão, quando vem o belga, vem o austríaco e senta nas praias com aquele visual característico, né? Vermelhinho, com as bochechas bem vermelhas já do sol, que não está se aguentando, e ainda tem que fazer tudo isso sem falar a língua e pagando em dólar ou em euro. Infelizmente o brasileiro ainda não se profissionalizou na questão de como atender as pessoas nas praias da cidade. Eu falo na praia mesmo. Sim. Não os bares que ficam, nem os restaurantes, as barraquinhas, porque eles sangram demais os turistas. E você, quando começa a sangrar demais o turista cobrando, ele deixa de frequentar o seu local e vai frequentar um quiosque ou vai frequentar um bar ou restaurante que fica na orla da praia, realmente. Redundante, a orla da praia. Mas aí você começa a crescer, desenvolver outros problemas. Eles começam a cobrar também os 10%. E você é obrigado a pagar os 10%, mesmo sabendo que vem como característica de gorjeta. Ou seja, a gorjeta você pode dar ou não. Está na lei, inclusive, isso. Mas eles te cobram os 10% e fica sem pagar, para você ver o show que acontece na praia. E aí vem mais um negócio, que eu sempre digo, identifiquem o local. Tem policiamento próximo, hoje as orlas têm um policiamento cada vez mais ostensivo. Identifiquem o local que está com problema, chame o policiamento, fale, olha, eu não estou podendo ficar naquele ambiente, não estou podendo, por isso explique para o policial o que está acontecendo. Ou entre em contato, olha, eu não vou hoje ficar naquele local, mas eu vou ligar para o PROCON. O PROCON está sempre atuante. Eu vou ligar para o PROCON, eu vou denunciar, vou tirar foto, vou fazer um vídeo, vou denunciar e mandar direto para o PROCON da cidade. Acho interessantíssimo. Não acho legal ficar usando rede social, porque aquele pessoal que está lá não vai se movimentar mediante a rede social. Também quem fica em rede social no período da praia? Rede social não é meio de solução de conflito, né? Não é meio para você resolver problema. O linchamento virtual, né? O linchamento nas redes, isso é uma coisa muito perigosa, não recomendo a ninguém. Até porque, vamos pensar que a rede social, às vezes, na maioria das vezes, é alimentada por um leigo, e que no alimentar, no reclamar, pode ser que ele cometa algum abuso de direito. Sim. E ele vai responder por isso. Então tem que tomar um grande cuidado com essas reclamações em redes sociais para que não se perca a mão e não nos esqueçamos que existem meios adequados tanto para a fiscalização quanto para a punição de quem não cumpre a regra. Eu gosto de sempre... Tem oportunidades, eu tenho oportunidade de conhecer o local. Vi que o local vai dar problema, eu identifico e deixo isso muito bem claro para quem está comigo, para quem segue também. Fala, olha, determinado local, eles cobram o valor, está contra o código, é isso. Então, dá para se explicar. Isso é a forma positiva de se utilizar a rede social. E eu falo que esse casal... Sem exageros e sem desvio de finalidade. Justamente.
E esse casal só conseguiu a exposição que teve mediante as redes sociais. Por quê? Eles foram e colocaram, né, expuseram todo o problema que estava acontecendo aconteceu com eles, ainda com as filmagens, né, das agressões de mais de 20, 30 pessoas ambulantes que foram também agredi-los. E isso repercutiu ao ponto do Fantástico fazer uma matéria sobre o casal e sobre essa situação em praias. Mas nós já falávamos isso, acho que quase todos os anos nós tocamos nesse assunto. O assunto da cobrança, o assunto da venda casada, o assunto da porcentagem, né, dos 10%. Como que fica quando a pessoa fala, olha, você é obrigado a pagar os 10% do garçom ou os 10% da gorjeta? Então, olha só, né, essa discussão ela nunca tem fim. E ela não vai ter fim porque boa parte da remuneração desses trabalhadores vem justamente da gorjeta. E a gente entende isso. Que é uma prática que não é só no Brasil. Né? A gente questiona isso no Brasil, mas tenta ir, por exemplo, nos Estados Unidos e não pagar a gorjeta, eles não vão chamar a polícia para você. Mas a reprovação social por não pagar a gorjeta é enorme. E lá ela é de 12% a 20%. Ela não é de 10%. Tá? Mas você paga de acordo com a qualidade do serviço recebido, aquilo que você entende que é adequado. Não pagou? Ok, ninguém vai brigar, ninguém vai te expulsar, mas vão deixar de te atender, porque aquele garçom vive da gorjeta que ele recebe. Aqui, essa cobrança ela não pode se dar de forma obrigatória, tá? A não ser naqueles casos onde há expressamente o alinhamento prévio com clara informação, que aí eu tenho uma previsão e uma abertura de discussão da taxa de serviço, que ainda assim a lei, em alguns estados e municípios, torna isso proibido, e aí não adianta querer fazer o acordo que a lei proíbe. Mas na praia, na barraquinha da praia, a taxa de serviço não tem essa previsão, até porque em boa parte você acaba se autosservindo. Sim. Em boa parte dos casos você tem um autosserviço e não vai ter nem fundamento para essa cobrança. Agora, a coação feita pelos comerciantes, pelos garçons, pelos ambulantes, isso é crime. Coação é crime. Isto é caso de polícia. Aí já foge à própria esfera do Código de Defesa do Consumidor. A ameaça está tipificada lá no Código Penal. Ela pode, inclusive, gerar reparação civil, danos morais, danos materiais, danos estéticos, se machucou, foi agredido realmente fisicamente de alguma forma. Então, tudo isso é passível de reparação, porque é um ilícito sem tamanho. Não podemos admitir uma prática dessa. Rony, mas também em outros ambientes que não sejam as barraquinhas, né? Bares, restaurantes, boates, também não pode existir essa questão da consumação. Rodrigo, você sabe que eu tenho que dar uma olhadinha agora, até me atualizar, porque essa questão da consumação ela foi muito discutida no passado e eu não sei se mudou de fato algum posicionamento. Quando previamente ajustado, como eu falei, de uma bonificação, então você cobra ingresso e bonifica, eu posso estar muito enganado, mas me parece que eu já vi algumas decisões validando esta prática. Ou você paga o ingresso. Então eu vou entrar para um bar que tenha música e tudo mais, falou, olha, se consumir eu isento, você põe um consumo mínimo e isenta, por exemplo, do cover artístico. Não me parece proibida, mas eu teria que realmente olhar para ver se teve alguma mudança. Da época que eu pesquisei isso das últimas vezes, faz muito tempo já que eu não vejo essa discussão dos coverem, da taxa de consumação. Né? Acho que as pessoas devem ter se adequado, se realinhado essa condição. Então, o que você falou agora é o que eu acho que seria o mais sensato possível. Olha, você foi a um determinado ambiente, está utilizando, vamos fazer. Foi previamente avisado. E sempre. Houve um acordo, olha, você realmente foi naquilo. Então, beleza, você não quer pagar por isso? Então, o ingresso, em vez de R$80, é R$100, beleza? Pode ser. Então, ok, foi feita a negociação. Agora, ainda no Brasil, ainda os PROCONs, acabei de abrir, ainda os PROCONs estão entendendo que essa consumação mínima não pode ser exigida de forma alguma, independente do local. Mas aí, então, vamos lá. Acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui.
Com todo respeito aos PROCONs, o PROCON ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Uhum. Eu não espero do PROCON uma interpretação da lei ou das regras que seja desfavorável em qualquer aspecto ao consumidor. Sim. E o PROCON sabidamente exagera em muitas das suas interpretações. Ele extrapola a razoabilidade da lei. Então a gente tem que tomar um cuidado. O PROCON falou é regra. Não, o PROCON falou é um bom indicativo, é um órgão técnico. A rigor ele sabe o que está falando e fala de forma fundamentada. É um entendimento. Mas é um entendimento. Ele é um órgão da administração pública. Quem decide se aquela interpretação do PROCON, inclusive, é correta ou não, é o Poder Judiciário. Então você pode ver que na nossa conversa aqui eu falei assim, olha, eu não me lembro de julgados que tenham proibido a prática desta bonificação. Porque isso quer dizer, já foi para o Quer dizer judiciário. que o assunto já foi ao judiciário. Então aquela interpretação do PROCON, ela já foi revista, ela foi ou mantida ou reinterpretada ou dita que não pode ser daquela forma pelo judiciário. E não é demérito do PROCON. Isso não é um problema. Por quê? Porque ele tem a finalidade de proteger consumidores. Assim como eu tenho leis declaradas inconstitucionais, falo, mas como uma lei inconstitucional? Mas a lei não é lei? Mas ela está contrária à Constituição, não podia ter feito, mas fizeram. O judiciário tem que corrigir. A mesma forma as interpretações de PROCON, dos órgãos de fiscalização fazendárias, então Secretaria da Fazenda, órgãos até de julgamento, Tribunal de Impostos e Taxas, Tribunais de Contas, quando você fala de contas públicas, e daí por diante. Então a gente só tem que tomar esse cuidado do viés de quem está dando a interpretação da norma. Se é um órgão destinado à proteção do consumidor, é óbvio que ele tem que proteger o consumidor até o fim. Ele vai usar de todos os argumentos a proteção do consumidor. Mas às vezes ele perde um pouquinho a mão, a gente tem que dar um recorte. E o Brasil também, ele consegue criar muita coisa inconstitucional. Ribeirão Preto foi um dos grandes... Bateu recorde, né, de projetos que eram inconstitucionais, leis que foram tratadas como inconstitucionais, lógico que deu uma melhorada, né, na última gestão para cá, começaram a se adequar e entender um pouco mais o que o judiciário, aliás, o que é lei, né, o que deve ser seguido, quem manda, qual que é a ordem, qual que é a primeira dentro da hierarquia, né? Começaram a aprender um pouquinho mais. Rony, já estou chegando ao final do programa. Eu vou fazer esse quadro com você, então, toda vez o consumidor pergunta, o especialista responde, tá? Muito já bom. está contigo esse ano. Quero agradecer a você, aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã. E amanhã teremos o diretor, coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, depois de quantos anos? Quase 10 anos de programa. E bem na véspera eu falo que o PROCON exagera. Você podia ter me avisado antes. Poderia, né? Mas amanhã você vai ver. Amanhã você vai ver. Um abraço a você, a ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.